Amém? Quem veio ouvir a palavra de Deus? Então, por favor, pegue a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 12, e o versículo também de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12, e o versículo de número 12. Quando você encontrar, olha alguém, vê se tem alguém sem a palavra de Deus. Se tiver, você compartilha pelo menos essa primeira leitura com essa pessoa. E lembrando que todas as vezes que você vier, traz a palavra, traz a Bíblia, porque aqui a gente não faz outra coisa a não ser pregar o que estiver escrito na Bíblia. João capítulo de número 12 e o versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Diga glória a Deus. Vou ler pela segunda vez, João capítulo 12, versículo de número 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Eu vou ler pela terceira vez o versículo de número 13. E você que está comigo aqui na casa de oração Adoradores do Reino, você também que nos acompanha pela internet, vai repetir bem alto e bem forte: tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor, que vem em nome do Senhor. Você acredita nessa palavra? Então, por favor, desocupe as tuas mãos e vamos dar para essa palavra a mais linda, mais forte salva de palmas. Abre a tua boca, diga glória a Deus. Vai aplaudindo e vai glorificando. A tua palavra, meu Senhor, mais uma vez vai ser pregada. Este povo que te aplaude, te glorifica, assim como esses que nos acompanham pela internet, não veio ouvir o homem, mas veio ouvir o Senhor falar. Vem o Senhor agora, através do teu Espírito Santo, usa a vida do pregador, usa os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E os que são da fé, diga amém, diga graças a Deus. Pode se assentar, minha gente. Jesus, dias antes da Páscoa, ensinava nas sinagogas, fazendo muitas curas. Inclusive, teve uma que deixou Jesus muito famoso, eu digo naquela região, foi que seu amigo Lázaro, ele estava morto. Marta e Maria queriam a presença de Jesus, porque elas sabiam que quando Jesus entra, quando Jesus está em um lugar, a morte dá lugar para a vida, o problema ele deixa de existir, porque onde Jesus está, o milagre tem que acontecer, você já sabe disso. E aí elas clamavam e queriam que Jesus viesse, e Jesus chegou lá depois de 4 dias. Só que você sabe
Se tem uma história que corre muito rápido, e mesmo quando não havia essa tecnologia que existe nos dias de hoje, é a história de uma morte. Quando alguém morre, todo mundo anuncia, é assim ou não é? Você conhece fulano? E a pessoa já fala assim, morreu, não foi? Porque já sabe que quando alguém vai contar ou perguntar se conhece alguém, já é para trazer uma notícia de morte. A notícia da morte, ela se espalha muito rápido. E se espalhou a notícia da morte de Lázaro, e todos os que conheciam, inclusive os que não conheciam Lázaro, ficaram cientes, ficaram sabendo daquela história e foram lá para poder prestigiar, para poder ver. Jesus chegou lá depois de 4 dias e ainda existia uma grande multidão. Multidão que tinha participado do velório, multidão que tinha visto a preparação do corpo, e uma multidão que tinha visto o sepultamento de Lázaro, o lacre daquelas pedras, daquela pedra. E aí 4 dias se passaram, Jesus chegou. Alguns disseram, Jesus, já é tarde, e o Senhor chegou tarde demais, Lázaro já morreu e não tem mais jeito. Quantas vezes nós pensamos que é tarde demais para resolver uma situação? Quantas vezes a gente acha que um problema não tem mais jeito? E uma coisa nós precisamos saber: se Jesus ele for convidado para entrar em nossa vida, por pior que seja o problema, ele é resolvido, porque nunca é tarde demais quando Jesus entra na minha vida. Então fala comigo: nunca é tarde demais quando Jesus entra na causa. Nunca é tarde demais, nunca, nunca. Então o que vai acontecer? Jesus chega, e quando Jesus ele chega, o milagre vai acontecer. Jesus ele olha para o céu e fala: meu Pai, eu te agradeço. Observa que ele já agradece a ressurreição de Lázaro antes de Lázaro ser ressuscitado, nos ensinando que nós temos que agradecer pelo milagre. Antes do milagre acontecer, nós já temos que agradecer a Deus pelo milagre que ainda vai acontecer. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Jesus diz: Pai, graças eu te dou pela ressurreição de Lázaro, mas Lázaro ainda não ressuscitou. Eu bem sei que tu me ouves, mas eu faço essa oração para que esses que estão aqui saibam e vejam. E Jesus vai fazer a oração, e Lázaro ele vai ressuscitar. E todo mundo ficou abismado com aquilo, porque eles nunca viram um morto ressuscitar, e pela primeira vez eles estão vendo, não por livros, não por pergaminhos, mas eles estão vendo com os próprios olhos o milagre que Jesus acabara de fazer. E quando esse milagre acontece, todo mundo fica estarrecido, todo mundo fica, sabe, tendo Jesus como um grande profeta. Eis que esse é um grande profeta, eis que esse é um grande rei. E todo mundo começa a passar essa propaganda de boca a boca de Jesus. Vai acontecer que dias antes, Jesus ele é convidado para voltar a Jerusalém. Marta e Maria preparam uma festa, e essa festa não é uma festa de toda Jerusalém. Essa festa é uma festa para agradecer pela ressurreição de Lázaro, uma festa que é preparada pela família de Lázaro a Jesus. E quando Jesus recebe esse convite, é claro que ele vai dizer que vai, ele vai dizer: claro que eu vou, eu estive com você no choro e eu também estarei na alegria. E escuta aqui uma coisa: existe um mandamento, que nós devemos chorar com aqueles que choram e devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. O momento pode ser de choro, mas muito breve vai ser um momento de alegria, e nós vamos nos alegrar juntos para a glória de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus recebe esse convite. Jesus recebe esse convite. E Jesus recebendo esse convite, ele vai dar o positivo. Então as pessoas vão dizer: olha, Jesus vai voltar a Jerusalém, Jesus vai voltar a Jerusalém. E ficam todos esperando Jesus voltar. E eles disseram: quando Jesus vier, nós vamos fazer uma festa. Quando Jesus vier, nós vamos fazer uma grande recepção para ele. Só que vai acontecer que antes de Jesus ir até Jerusalém,
antes da entrada triunfal que nós conhecemos como Domingo de Ramos, que inclusive hoje em muitos lugares é comemorado o Domingo de Ramos, Jesus, antes de aparecer totalmente ao público, Jesus ele vai na casa de Marta e de Maria. E olha só o que é que vai acontecer no capítulo de número 12. Estou lendo João, capítulo de número 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta, o que Marta fazia? Sempre preocupada com os deveres domésticos. A Martinha, sempre preocupado com a cozinha, com as coisas de casa. E Marta servia. Lembra que quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, Maria estava ouvindo Jesus ensinar e Marta estava preocupada em lavar as louças? Marta sempre preocupada com os serviços domésticos. E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então lá vem de novo Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Ela pegou unguento, ela pegou o nardo puro. Esse nardo custava 300 dinheiros, 300 denários. Para você ter uma ideia, um dinheiro era uma diária. Ela estava colocando ali nos pés de Jesus o equivalente a 300 dias de trabalho. É como se você trabalhasse o ano todo e pegasse tudo aquilo que você trabalhou na sua diária do ano todo e tivesse ali jogando aos pés de Jesus. E Maria estava fazendo isso. Revoltado com aquela situação e com aquela cena, estava Judas. E Judas, olhando para aquilo, o coração dele se encheu de ira. Por que ela está fazendo isso? Ungindo Jesus com esse perfume tão caro? Não poderia ela vender e entregar aos pobres? Não poderia ela fazer isso, vender por 300 dinheiros e entregar aos pobres? Ele não estava preocupado com isso. Ele não queria que aquele dinheiro fosse para os pobres. Ele estava preocupado porque é o seguinte: Judas fazia parte do ministério de Jesus, era ele quem cuidava da sacola das ofertas, e era ele quem roubava o ministério de Jesus. Ele era ladrão além de traidor. O que entrava na sacola, num gasofilácio de oferta, Judas tirava, ele retia partes. Então quando ele fica revoltado, querendo que as mulheres vendessem aquilo, que Maria vendesse para dar aos pobres, é porque entraria na sacola de Jesus e ele teria condições de roubar, de tirar. Então o intuito dele nunca foi ajudar aos pobres. O intuito de Judas era roubar. E aí Jesus, ele sabendo sempre de todas as coisas, olha o que vai acontecer. Maria ungiu, quando ficou no fundo um pouquinho ainda do nardo, ela quebra o vaso, e conta historiadores que o vaso, ele era mais caro do que o próprio perfume. Ela quebra o vaso e tira ali a última gota de nardo, e ela ainda continua ungindo. E ela não fez só isso, ela pegou aqui no versículo de número 3, a palavra vai dizer que enxugou os pés com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento, versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque ele era ladrão, e ele que tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para que o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre você vai ter. Jesus está dizendo assim: deixa ela fazer. Vocês, quando morrem alguém
Vocês não preparam o corpo desta pessoa? Vocês não colocam perfumes no corpo? Vocês não fazem toda a preparação do corpo? O que Maria está fazendo nada mais é do que preparar o meu corpo para a sepultura. Dentro de alguns dias eu não estarei mais aqui com vocês, disse Jesus. Ela está já me preparando para a sepultura. Então deixa ela fazer isso, porque os pobres vocês sempre vão ter. Se você for na porta da igreja vai ter pobre, se você for na rua sempre vai ter alguém te estendendo as mãos, mas eu não estarei sempre aqui com vocês. É o que Jesus estava dizendo. E aí, continua dizendo no versículo 9: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, estavam crendo no Senhor Jesus. Os principais dos sacerdotes são os religiosos, os principais das sinagogas. E mais uma vez a palavra está nos dizendo: nós não devemos ser cegos por religiões, nós não devemos servir uma religião, nós temos que servir ao Deus verdadeiro e todo-poderoso. Religioso nunca devemos ser religioso. Pastor, o senhor é pastor evangélico? Eu sou pastor evangélico, creio que você também é cristão. Tem cristão aqui? Creio que sim, mas não é religioso. Porque religioso é aquele que se acha mais importante do que os outros. Religioso é aquele que se acha melhor do que os outros. O religioso é aquele que acha que todo mundo ele pode errar quantas vezes for e Deus vai perdoar ele, mas alguém que errou na vida nunca deve ter o perdão de Deus. É assim o religioso. O religioso é desse jeito. O religioso, ele olha para você e ele olha para você com um olhar de julgamento, porque ele acha que você não é crente, pelo menos mais do que ele. Não, ele se acha mais crente do que você, ele se acha mais santo do que você, ele se acha mais certo do que você. É assim ou não é? Dentro das igrejas evangélicas existem muitos religiosos. Incrível, porque a palavra de Deus nunca vai dizer que Deus está procurando na terra religiosos, não. A palavra de Deus vai dizer: os meus olhos estão em busca daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aquele que adora ao Senhor, esses estão sendo procurados por Deus. Ele não procura religioso, ele procura adoradores do reino. Tem adoradores do reino aqui? Então é você que ele procura. Diga glória a Deus e diga: eis-me aqui, Senhor. Ele está procurando os adoradores do reino, ele procura você. E aí ficaram curiosos e foram ver Jesus e foram ver esse Lázaro, porque a história ainda corria. Jesus está na casa de Lázaro, Jesus está na casa de Lázaro. E aí os principais das sinagogas, os principais dos sacerdotes, versículo 10, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar não só Jesus, mas também a Lázaro. Também a Lázaro. Porque Jesus era uma pedra no sapato dos religiosos. E muitas pessoas já estavam seguindo e crendo em Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Então eles falaram: a gente tem que matar Lázaro também. Olha só até onde é que vai a maldade do ser humano. Olha só até onde vai a maldade daqueles que emprestam seu coração ao inimigo das nossas almas. Para poder não adorarem mais a Jesus, não planejavam somente matar Jesus, mas quem tivesse no seu caminho. Só que uma coisa que o inimigo das nossas almas sempre tenta fazer é impedir de que o nome do Senhor seja glorificado.
é impedir de que os testemunhos eles sejam anunciados. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, grandes testemunhos, mas você tem que botar um desejo no seu coração. Eu tenho que contar testemunho. Não é para você ter vergonha. Eu tenho vergonha de falar, pastor, eu tenho vergonha. Testemunho gera testemunho. Quem não conta testemunho não vai ter novos testemunhos para serem contados. Porque qual é o intuito de um milagre acontecer na sua vida? O nome do Senhor ser glorificado. E como que o nome do Senhor vai ser glorificado se você não abrir a boca e anunciar o que Jesus tem feito por você? Jesus ele faz, mas o nome dele precisa ser glorificado. Amém, amados? Quem é que quer impedir de que o testemunho aconteça? O inimigo das nossas almas. Veja aqui, qual era o testemunho vivo? Lázaro. E eles queriam parar Lázaro, queriam também matar Lázaro. Para finalizar a mensagem, no versículo de número 12, vai dizer que no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamava, repete comigo, Hosana, diga Hosana, Hosana. Você sabe o que quer dizer isso? Salva-me, salva-me. Se você quiser anotar, anote aí. Eles clamavam dizendo, salva-me, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Ah, como esse Deus, ele é maravilhoso. Ele foi conhecido por alguns como um profeta. Até algum momento estavam achando que ele era um grande profeta, sabe? Só que agora ele se revela nessa entrada triunfal. Jesus ele vai chegar a entrar nas portas de Jerusalém e as pessoas começam a gritar, salva-nos! Começam a gritar, Hosana! Salva-nos! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles reconhecem que Jesus não é apenas um profeta, ele reconhece que Jesus não é apenas um mestre, eles estão reconhecendo que Jesus não é apenas um pregador e muito menos um curandeiro, até porque não tem curandeiro que ressuscite dos mortos. Eles estão reconhecendo que Jesus é Filho de Deus. Ele está reconhecendo que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E eles estão pedindo, salva-nos. Ele está pedindo isso, salva-nos. E vai continuar dizendo, e achou, versículo 14, um jumentinho, e assentou-se sobre ele, porque está escrito, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei, isso é uma profecia, já vinha essa profecia, o teu rei, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus ele foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram a multidão, pois estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, e que eles ressuscitara dos mortos. E aí, para poder a gente encerrar aqui essa mensagem, aquela entrada linda, Jesus montado naquele jumentinho, as pessoas com os galhos de palmeira, com os ramos, faziam um lindo túnel, Jesus passeava por ele, e eles estavam fazendo festa, e por onde Jesus passava, os milagres aconteciam, a alegria entrava na vida daqueles que estavam com o coração aflito, a transformação acontecia, e ali é conhecido até os dias de hoje como a entrada triunfal. Deixa eu te falar uma coisa, como é que eu faço para viver essa alegria, pastor? Eu preciso permitir que essa entrada triunfal, ela se repita, ela precisa se repetir. Para que o milagre aconteça na minha vida, eu tenho que aceitar Jesus entrando dentro dela. Não tem jeito, não tem jeito.
A única forma de eu conseguir, sabe, permitir que a minha vida se transforme, que minha vida mude, é eu clamar por hosana, eu clamar, salva-me, eu pedir que Ele venha salvar, não só a nossa alma, mas salvar, sabe, a nossa saúde, salvar a minha família, salvar as minhas finanças, simples assim. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Só existe uma forma de você viver os milagres do eterno, só permitindo que a entrada triunfal, aquele domingo de Ramos, se repita. E como é que ele se repete? Você clamar por salvação, você dizer salva-nos, você gritar hosana, para que a entrada triunfal se repita, mas se repita dentro de você. Quando é que essa entrada ela se repete dentro de mim? Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu reconheço que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é aquele que vem em nome do Senhor, quando eu reconheço que Jesus é Filho de Deus, e quando eu aceito Ele entrar na minha vida. Muitas vezes Jesus, Ele não tem uma entrada triunfal, muito pelo contrário, Ele tem um desprezo triunfante. As pessoas desprezam Jesus por tão pouco, as pessoas desprezam Jesus por tão pouco, sabe? Desprezam Jesus por uma pregação, desprezam Jesus por um ensinamento, deixam de vir à casa do Senhor por coisas tão poucas, por coisas tão poucas. Há quem diga: eu não vou mais para a igreja porque agora eu não estou mais gostando da pregação. E a pregação nunca foi para nós gostarmos. Pregação de verdade nunca foi para que você se agrade com ela. A pregação sempre foi para nos corrigir, para nos converter, para nos ensinar. É para isso que tem a pregação, que senão não precisava pregar. Tem gente que deixa de adorar a Deus por tão pouco, deixa de adorar a Deus porque por algum problema alguém às vezes impediu ou não deu a paz do Senhor, e a pessoa já se entristece. Não me deu a paz, já não vou mais para a igreja. Não é que a pessoa está desprezando a igreja, não, a igreja continua sendo igreja. Quantos já vieram, quantos já saíram, quantos já passaram por aqui, e a igreja continua sendo igreja. As pessoas também continuam sendo pessoas, só que claro, diferente, porque uma coisa sou eu ouvindo essa palavra, outra coisa sou eu distante dessa palavra. Mas quando alguém assim o rejeita, não está rejeitando uma igreja, está rejeitando Jesus, querendo fazer uma entrada triunfal na sua vida, e as pessoas por muitas vezes faz uma rejeição triunfante. Eu quero te convidar para que você deixe Jesus entrar em você, para que Ele faça uma entrada triunfal, e que você grite hosana, que você diga salva-nos. Como que eu faço isso, pastor? Quando você entrega a sua vida para Jesus. Você que está aqui na Coar, você que está aqui na internet, eu quero te fazer um convite. Você que quer entregar sua vida para Jesus hoje: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém que quer entregar ou voltar para Jesus aqui hoje, dê um sinal com as suas mãos, que eu quero orar por você. Estão todos firmes? Estão todos firmes? Quer entregar a vida para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Você que está na internet: pastor, eu também entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero, você que está entregando a vida para Jesus pela internet, dobra os teus joelhos. A senhora consegue dobrar os joelhos? Consegue? Você vai orar junto comigo.
inclusive você que está na internet, coloque a mão sobre o coração da senhora, por favor. Coloque as mãos no coração, ore comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu te confesso como meu único, suficiente, Salvador na minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Faz isso sim, meu Pai. Escreve o nome da tua filha no livro da vida, e que de lá ele nunca mais ele seja tirado. Que o Senhor venha conduzir essa vida, que o Senhor venha salvar essa vida, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Recebe aí essa alma, que se ela quiser, a partir de hoje será cuidada por essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus. Você que está nos acompanhando pela internet, procura uma igreja que pregue a palavra de Deus, e lá congregue e adore ao Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.